Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí para uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre o ID, conforme Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Desde o dilúvio, após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, em que o evangelho seria pregado a todo mundo, que não ficaria mais um inocente. Deus reconheceu que no dilúvio muitas pessoas inocentes morreram. Aí ele fez essa aliança, que é o sinal do arco-íris, onde ele diz que enquanto o evangelho não fosse pregado a toda criatura, não viria o fim dos tempos. Muitas pessoas questionam, desde quando eu ouvi falar da criação, que fala que haverá o final do tempo e tal. Na época diluviana também foi assim. Na época do dilúvio, Noé pregava, mandava se arrependerem, as pessoas não se arrependeram. Só na construção da arca levou 100 anos. Então aquele pessoal foram evangelizados durante 100 anos. Ou mais, porque só a construção foi 100. E eles zombaram de Noé, e quando aconteceu o dilúvio, que eles se arrependeram, já foi tarde. Só salvou mesmo Noé e sua família. Aí Deus levantou profetas, levantou juízes, levantou reis, e o povo continuou também, uma parte incrédula, não dava crédito às pregações. Aí Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, para ensinar as boas novas. Jesus veio para mudar toda aquela religiosidade, fariseus, saduceus e demais facções religiosas. Jesus veio trazer a graça, a misericórdia, o amor. E ali aquelas facções religiosas viram que Jesus começou a ter seguidores e mandou matar. Matou Jesus, mas Jesus, antes de partir, ele escolheu ali os 12 discípulos. Houve um momento em que aqueles discípulos, com certeza, quiseram se exaltar. Aí Jesus chamou eles e falou, ali em João 15:16, olha, não foi vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, e tudo que pedis em meu nome, olha só a expressão de Jesus, em meu nome eu vos darei. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. A oração de Jesus é bem clara. Tudo que pedis, peça em meu nome. Então, tudo que nós pedirmos a Deus, teremos que pedir em nome de Jesus, que Ele é o único mediador. Não há outro homem, não há outro Deus. Jesus é o único mediador. Existem pessoas que, por falta de conhecimento da palavra, pedem a outros deuses, a outras entidades. E Jesus é bem claro. Não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça, e tudo que pedis em meu nome, eu vos darei. E no evangelismo, o ID, ele é universal, ele é para todos nós, Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, fala em toda criatura, Samaria, Judéia e até os confins da terra. É toda a criatura, não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Toda a criatura precisa conhecer a palavra de Deus. E aqui no ensinamento diz, todo mundo precisa conhecer Jesus. Toda criatura precisa conhecer Jesus.
A última ordem de Jesus para seus discípulos antes de subir ao céu foi de ir pregar o evangelho a todas as pessoas no mundo. Esse é o chamado de todo cristão até que Jesus volte. Jesus ainda não voltou porque ainda há pessoas inocentes. E ele não quer que seja algum inocente. Todos serão conhecedores da palavra de Deus. A salvação, ela não é só para você e eu. Jesus veio para salvar pessoas de todas as nações, de todas as culturas e de todas as épocas. E ele escolheu seus discípulos para serem os mensageiros dessa notícia, conforme João 15,16. A ordem para ir fazer discípulos de todas as nações não é apenas para pastores, para evangelistas, missionários ou outros líderes consagrados. Cada cristão é chamado para pregar o evangelho na sua forma de viver, de falar, de agir, dando bom testemunho de Jesus. Enfim, o ID, ele é universal, ele é para todos. Eu tenho um chamado para pastor, eu tenho um chamado para evangelista, todos nós temos um chamado para evangelismo. Todos. O evangelismo, ele é universal. Toda vez que você abre sua boca e fala de Jesus, você está evangelizando. Não importa o momento, não importa a quem. Quando você fala de Jesus, Jesus te ama, você está evangelizando. Deus é fiel, você está evangelizando. Toda vez que você abre a sua boca e fala de Jesus ou de Deus, você estará evangelizando. E esse evangelismo é para todos. Agora os dons espirituais é que o Senhor vai escolher, vai capacitar cada um para aquela tarefa, né? De apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, diáconos, enfim. Esses são os dons ministeriais que o Espírito Santo vai escolher aquele que tem buscado mais, aquele que se dedica mais. Aí ele capacita, não precisa ser capacitado. Aí ele capacita e coloca os dons. Diferente de muitas igrejas hoje, né? O cara acha que é o tal, tem um dom disso, tem um dom daquilo, sou sapatinho de fogo, sou chaleira, sou tocha. Não é nada disso, na Bíblia não tem nada disso. Nós somos evangelistas, nós somos escolhidos do Senhor para pregar o Evangelho. Na Bíblia não tem nenhuma tocha, não tem nenhum sapatinho de fogo, não tem nenhuma chaleira. Tem um ID para todos. A hora que você abrir sua boca e falar de Jesus ou de Deus, você está evangelizando. Você poderá participar do plano de Deus para a salvação do mundo. Algumas pessoas são chamadas para pregar o Evangelho em outras nações, que dá o nome de missionários. Enquanto que as outras são chamadas para pregar em seu país, do seu estado, na sua cidade, no seu bairro, nas ruas. Eu me lembro uma vez, antes de conhecer a palavra de Deus, eu vi um evangelista pregando em uma praça pública. Aí eu falei para minha esposa, esse cara é um louco. Fizeram uma lavagem cerebral nesse cara. Porque não precisa isso. Isso era meu pensamento antes de conhecer a palavra de Deus. Lá em Oséias 4:6 fala, meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. E eu me lembro, quando esse evangelista estava pregando aí na praça pública, na praça do mercado, lá em Planalto, onde eu morava. E eu falei com minha esposa, olha só, um cara desse aí para mim é um fanático, é um lunático. Fizeram a cabeça desse cara, fizeram a lavagem cerebral. Eu ainda não era convertido e pensava isso, assim como muitas pessoas hoje pensam. Aí chegou o dia em que Deus me escolheu, conforme João 15,16. Eu fui escolhido do Senhor, no momento que eu estava em coma, e ali eu fui transformado, assim como o apóstolo Paulo. Com 8 dias de convertido, esse mesmo evangelista que havia passado há mais ou menos 15 anos antes, eu zombei daquela pessoa, esse mesmo evangelista passou em Planalto novamente. E ali o Espírito Santo falou comigo, acolhe essa pessoa na sua casa. Eu, como um novo convertido, já com conhecimento, discernimento, apesar de pouco tempo,
mas não media esforços. Obedeci à voz do Espírito Santo e acolhi aquela pessoa que estava evangelizando na rua, aquele que eu achava que era um louco, que era um lunático, que era um fanático, que tinha havido feito uma lavagem cerebral sobre ele, acolhi aquela pessoa em minha casa. Aquela pessoa, amada, era um evangelista de Camboriú, lá de Santa Catarina. E eu hospedei aquele homem de Deus na minha casa, já com os olhos e os pensamentos totalmente diferentes, já com o conhecimento da palavra de Deus. E aquele evangelista foi uma bênção na minha casa. Ali eu acolhi, ele tomou banho, ele dormiu na minha casa. Ele pregou o evangelho para mim, apesar de já ter sido convertido, já aceitado Jesus, mas ele me evangelizou, me deu muito ensinamento sobre o evangelismo, sobre o ID. E ele teve essa missão de sair pregando. E hoje eu admiro o evangelismo das ruas, na rua, no bairro, na cidade. Eu admiro. Não faço isso porque o meu chamado não foi este. Mas se o Espírito Santo fala comigo, ó, vai pregar nas ruas, com certeza eu irei, em obediência ao chamado do Espírito Santo. Mas eu hoje tenho um conhecimento e valorizo esse trabalho de evangelismo nas ruas, nos bairros, nas cidades, nos países, porque é um chamado do Espírito Santo. Assim como ele chamou Jonas para pregar em Nínive, ele chama a pessoa para pregar em qualquer lugar. O evangelismo é desse jeito. A ordem para ir fazer discípulos de todas as nações não é apenas para pastores, evangelistas, missionários ou outros líderes consagrados. Não. Cada cristão é chamado para pregar o evangelho na sua forma de viver, falar e agir, dando bom testemunho de Jesus. Você pode participar do plano de Deus para a salvação do mundo. Algumas pessoas são chamadas para pregar o evangelho em outras nações, enquanto outras são chamadas para pregar em seu país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, nas praças, na sua rua e até mesmo na sua casa. Tem pessoas, amados, que pregam fora, mas não pregam na sua casa. Você já ouviu aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Tem muito cristão que colocou isso na sua mente, onde acha que em casa as pessoas não vão dar ouvidos. Mas nós precisamos pregar primeiro em nossa casa, em dar bom testemunho. Às vezes as pessoas não dão ouvido por causa do testemunho. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Nós temos que viver o que nós pregamos. Nós temos que dar testemunho para a nossa família. Entendeu? É por isso que muitas famílias não dão valor, não dão atenção a alguém da família dele quando está pregando, porque vê o mau testemunho. Então nós temos que dar um bom testemunho em nossa casa. Conheço história de pastores que em casa é uma coisa e na igreja é outra. Uma vez um filho falou para o pai que era pastor: pai, o senhor deveria trazer a casa para a igreja, porque aqui na igreja eu sou uma pessoa e lá em casa você é outra, totalmente diferente. Você não vive o que prega. E nós temos que viver o que nós pregamos, não é mesmo? A missão está em todo lugar. A gente que não conhece Jesus, amados, o planeta são bilhões de pessoas. Muitas pessoas estão carentes, precisando ouvir um Deus te ama. Uma palavrinha simples: Deus te ama, Deus é fiel, ou Jesus te ama, Jesus é fiel. Quer ouvir apenas isso. Tem pessoas que estão com depressão, cabisbaixo, andando por aí, perambulando pelas ruas, de cabeça baixa, uma baixa estima. Nós, apenas uma palavrinha: Jesus te ama, levanta o astral daquela pessoa e pode transformar a pessoa. Eu conheço pessoas que se converteram
através de uma simples palavrinha. Jesus te ama, ou Jesus é fiel. Simples, simples de pregar o Evangelho, não é mesmo? Por isso, fique atento para descobrir a quem Deus quer que você pregue. O Espírito Santo manda pregar, amado. Lembra de Filipe, quando foi pregar para o eunuco? A Bíblia diz que o eunuco estava lendo o Evangelho. Lendo a palavra de Deus. E de repente o Espírito Santo mandou aquele Filipe até aquele eunuco. E Filipe foi até aquele eunuco e perguntou ao eunuco: entendes o que lê? E aquele eunuco não entendia nada. Aí o eunuco falou com ele: como eu vou entender se não tem quem me ensina? E ali Filipe pregou para aquele eunuco, pregou justamente sobre o batismo, e o eunuco falou: o que é que impede eu batizar? Olha a água ali, e mostrou a água, eu imagino um poço d'água. E aí ele foi batizado e a Bíblia diz que o Espírito Santo transportou Filipe para um outro lugar. E aquele eunuco foi evangelizado, foi batizado e com certeza foi usado para pregar a outras pessoas. Mesmo se for apenas uma semente pequena, Deus pode usar isso para transformar uma vida. Se você for uma semente do tamanho de uma mostarda, é a menor semente. Se você falou, Jesus te ama, você é capaz de evangelizar alguém só com essa simples palavra. E esse alguém aceitar Jesus e reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? O Evangelho é simples. O Evangelho não precisa de muito blá blá blá, não. Muita hipocrisia. Oração bonita, oração alta, oração em praça pública para chamar atenção, não. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Quando fala oração de um justo pode muito seus efeitos, amados, é que a oração de um justo sai do coração. Tem a oração dos hipócritas que só sai da boca. É da boca para fora. Mas o de um justo sai do coração. A palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha só, Marcos 16:16. Você leva a palavra do Senhor. Quem crê vai aceitar Jesus, é lógico. Ele aceitando Jesus, ele vai conhecer os princípios de Jesus e vai querer se batizar. E esse será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Muitas pessoas falam: mas e aquele ladrão na cruz? Ele batizou? Não, não batizou. Naquele momento, ele aceitou e morreu. Ele foi salvo. Mas enquanto nós permanecermos nesse mundo tenebroso, onde jaz o maligno, se nós não batizarmos, é porque nós não cremos. Porque se cremos, iremos batizar, porque é uma ordenança de Jesus. O batismo não tem nada a ver com a salvação, mas é uma ordenança de Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, lá em Marcos 16:16. Marcos, com toda a boa vontade do mundo, diz que ninguém pode obrigar outra pessoa a aceitar Jesus de verdade. Ninguém pode obrigar, só o Espírito Santo irá convencer. Mas você será um instrumento do Espírito Santo para levar a palavra. Pode obrigar outra pessoa a aceitar Jesus de verdade. Essa é uma escolha que cada pessoa precisa fazer sozinho. É individual, a salvação é individual. Eu ouvi um ditado que diz que para o inferno você pode ir numa carreta. Para o inferno você pode ir de carreta, de carona, multidões. Mas para o céu não. Para o céu é individual. É você e você. Você não poderá salvar sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, ninguém. Você pode levar a palavra, mas a salvação não. A salvação é individual. A função de quem prega é apenas apresentar a verdade da salvação e mostrar o amor de Jesus. O resto é entre a pessoa e Deus.
Você vai pregar, mostrar que Deus é amor, que Deus é misericordioso e que Deus também é justo. Aí aquele que crê vai seguir ao Senhor. E aquele que não crê ficará para a condenação. Então o nosso papel é ensinar e pregar Jesus, dar um bom testemunho. O Evangelho nos desafia a fazer uma escolha, aceitar ou rejeitar Jesus. Quando você levar a palavra para alguém, essa pessoa tem um livre-arbítrio e tem a escolha de aceitar ou rejeitar. A palavra de Deus fala, mandou os discípulos irem de 2 em 2 a um lar. E lá ele mandou saudar com a paz do Senhor. E Jesus disse, se alguém o receber a paz, essa paz ficará com essa pessoa. Mas se essa pessoa não receber a paz, você sai daquela casa, bate a poeira e traz a paz com você. Então essa paz não é nossa, é Jesus que manda levar. Saudai as pessoas com a paz do Senhor. Se a pessoa receber, amém. Se não receber, rejeitar, problema dela. Você fez a sua parte de evangelismo. Ficando livre da culpa e podendo se aproximar de Deus. Mas também existe a possibilidade de rejeitar a mensagem. Tem pessoas que rejeitam, você não pode fazer nada. Apesar de muita gente decidir não crer, todos ainda precisam ter a oportunidade de escolher Jesus. É por isso que isso é tão importante, partilhar o Evangelho. Amém? Então a nossa obrigação é de pregar o Evangelho. Nós fomos escolhidos para pregar o Evangelho. A palavra de Deus, Jesus falou da parábola da semeadura, né? Que a palavra é lançada e o vento vai lá e tira. Fala que é lançada onde há espinhos e a palavra dele é sufocada. Fala que onde é pedregulho ela não prospera. E fala daquela semente que é plantada em terra fértil. Ou seja, quando a pessoa abre o coração e deixa a palavra entrar. Aí foi a palavra plantada em terra fértil. E ela crescerá e dará os frutos. Amém? Então, precisamos pregar o Evangelho mesmo. Nós somos escolhidos para isso, para pregar o Evangelho a toda criatura, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esta é a sua função, este é o ID, e vamos colocar em prática. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, mais uma vez nós te damos graças, te agradecemos pela essa palavra, te agradecemos pelo chamado, Senhor. Cremos que foi o Senhor que nos chamou, assim conforme João 15,16. Não foi nós que escolhemos a Ti, foi o Senhor que escolheu a nós e nos nomeou para que venhamos a dar frutos e que esse fruto venha a permanecer. E tudo que pedir em seu nome, o Senhor vos dará. Que o seu doce amado Espírito Santo nos use como instrumento e a cada pessoa que nós pregarmos o Evangelho venham ser convencida pelo seu Espírito e venha aceitar o Senhor como único Senhor, Salvador deles, reconhecendo ali o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Amém? Te agradecemos. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado é o Teu santo nome. Amém, amados? É isso aí, o Evangelho é isso. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, não importa onde, não importa quem, não faça acepção de pessoas. Quando o anjo mandou Ananias ir lá orar por Paulo, Paulo já era conhecido como exterminador de cristãos. E ali Ananias falou, mas Senhor, aquele homem é matador de cristão. E ali o anjo falou com ele, vá que ele já está transformado. Paulo já é uma nova criatura, vai e ore por ele, ele está cego, ele vai voltar a enxergar, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E ali, quem conhece a história de Paulo, sabe que Ananias orou por Paulo, ele foi curado, voltou a enxergar tanto fisicamente como espiritualmente, e se tornou uma nova criatura. E Paulo foi o maior evangelista na face da terra. O maior evangelista na face da terra. E o importante, Paulo não fez parte do grupo dos 12.
Paulo veio conhecer Jesus já sendo soldado romano, já com seus 18, 19 anos. E foi o maior evangelista na face da terra. Portanto, seja um Paulo na vida de alguém. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Lembre-se, Jesus te ama, Jesus é fiel, Jesus quer o melhor para você.